Hoje vamos falar sobre a bênção, a excelência da união fraternal. Salmo 133. E lemos assim: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, mas hoje nós vamos falar então de um tema que é um tema muito importante para a Igreja e do qual nós nem sempre temos total consciência, que é a importância da união, a união fraternal, a união entre os irmãos. E este é um salmo muito curto, tem apenas 3 versículos, conforme nós lemos, e é um dos 15 salmos chamados os salmos dos degraus ou da subida. Havia peregrinações frequentes a Jerusalém, como os irmãos sabem. E os peregrinos, eles iam subindo para Jerusalém, porque Jerusalém fica nos montes. E então havia um momento chamado o da subida. Quando eles se aproximavam de Jerusalém, eles subiam para Jerusalém. E havia hinos que eles cantavam. Os salmos, como os irmãos sabem, são hinos. Nós temos a nossa coletânea com hinos. O livro dos Salmos é, digamos, a coletânea dos hinos que eram entoados pelos israelitas. E nós vemos que estes salmos celebravam várias coisas. Um deles é isto, é a união entre os irmãos. Então, os irmãos projetem-se para esta cena de um grande grupo de israelitas que se uniam, às vezes vindo de aldeias, de vilas, de cidades diferentes. Eles juntavam-se e eles encaminhavam-se para Jerusalém com muita alegria. Agora eu vou perguntar aos irmãos uma coisa. Nós também estamos a subir? Nós também estamos a subir. Não para aquela Jerusalém, mas nós estamos a subir rumo à nova Jerusalém. Estamos num caminho. Somos peregrinos. Somos peregrinos. A nossa permanente habitação não é aqui. Nós podemos dizer que também habitamos em tendas. Estamos a morar em moradas que são temporárias. E é por isso que nós não devemos apegar-nos excessivamente a esta vida. Temos, é claro que nos preparar para ter a nossa vida aqui organizada, mas nós sabemos, irmãos, que a nossa vida não é aqui. A nossa cidade está nos céus. E nós estamos a caminho da nova Jerusalém. Mas aqui também o que nós vemos é que esta experiência que Davi sentiu na sua própria vida, desta união e também dos efeitos terríveis, muito perniciosos da desunião, Davi experimentou quando ele teve o seu povo unido, o seu exército unido, e quando ele começou a sentir as divisões, até na própria família, com lutas internas, com episódios muito tristes, como, por exemplo, o filho de Davi, Absalão, e outros episódios. E ele então fala sobre como é bom, como é importante nós vivermos e experimentarmos a união. Mas esta unidade é uma unidade que o próprio Jesus, ele reconheceu. E se os irmãos quiserem abrir no livro de João, Evangelho de João, no capítulo número 17, Evangelho de João, capítulo 17, que é uma parte da chamada oração sacerdotal de Jesus, nós lemos no versículo 20, a oração do Senhor Jesus. Ele diz assim, João 17, 20, e não rogo somente por estes, quer dizer, por aqueles discípulos que estavam com ele, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Portanto, nós estamos aqui incluídos, porque nós também cremos. E depois reparem a oração, no versículo 21,
para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Reparem, irmãos, que este texto é muitas vezes mal usado. Quando muitos dizem, não, Jesus disse para que todos sejam um, então nós temos todos que ser um, independentemente de qualquer outra circunstância. Mas aquilo que Jesus está a orar, ele ora por aqueles que hão de crer pela palavra. Então esta unidade para quem é? É para aqueles que creem. Em quê? Na palavra, porque crer há muitas maneiras de crer, mas é crer na palavra de Deus, na revelação de Deus. Então, ele ora por aqueles que creem, e depois diz mais, para que todos sejam um, e qual é a unidade? É a mesma que existe entre quem? Isto aqui é que é maravilhoso. Entre o Pai e o Filho. Então nós vemos sempre, se os irmãos lerem os Evangelhos, nós lemos sempre a respeito desta enorme relação de unidade, de interdependência do Pai e do Filho. O Pai enviou o Filho, mas o Filho voluntariamente veio para realizar a vontade do Pai. Jesus não fazia nada sem que o Pai soubesse. Ele dizia, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. As obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas do Pai. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim, mas eu falo pelo Pai. Então, há uma unidade na Trindade. Nós podemos juntar aqui o Espírito Santo. Uma unidade que é um mistério para nós. Mas o mais interessante e o mais maravilhoso para nós é que Jesus ora para que nós participemos desta mesma comunhão que existe na Trindade. Então nós possamos experimentar, e aqui na Terra isto é apenas um pequeno vestígio, nós na eternidade vamos experimentar uma plena comunhão, unidade com Deus. Não que nós sejamos Deus, mas porque Ele vai estender a nós a sua graça, o seu amor de uma maneira tal que nós vamos fazer parte desta família e para isso nós fomos predestinados para sermos filhos, não é? E como filhos somos membros desta família que é uma família do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, vamos regressar ao Salmo 133 e vamos observar como é que esta unidade é possível. Então, nós lemos assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E então começa logo no versículo 2. É como o óleo. É como o óleo precioso. Então, esta é a imagem que o Salmo contém. A imagem de um sacerdote, de facto o sumo sacerdote, que é Arão, e sobre ele, sobre a sua cabeça, é derramado o óleo. O óleo sagrado, ele era derramado apenas sobre 3 tipos de pessoa em Israel, que tinham ofícios muito importantes. E os irmãos já sabem quais são. O rei, o profeta e o sacerdote. Rei, profeta e sacerdote. Eles recebiam a unção, recebiam o óleo sagrado, que é uma figura de quê? Do Espírito Santo. Não havia nenhum homem que recebesse as 3 unções ao mesmo tempo. De facto, houve um que recebeu as 3 unções ao mesmo tempo. Quem foi? Jesus. Jesus foi ungido para ser rei, para ser sacerdote e para ser profeta. Por isso ele é chamado o Cristo. Cristo é uma palavra grega que vem do hebraico Messias. Portanto, traduzindo Messias para grego é Cristo e traduzindo Cristo para português, o que é? O ungido. O ungido. Então nós estamos a ver aqui, de uma maneira profética, figurada, a própria pessoa de Jesus, que ele recebe o óleo. E tudo começa com o óleo. Irmãos, isto é muito importante porque muitas vezes nós, quando falamos de união entre os irmãos, nós dizemos, é isso mesmo que nós precisamos. Olha, e agora você dê um abraço ao seu irmão, porque nós somos um só, então dá um abraço. E Deus queira que eu não seja
no verão, porque às vezes esses abraços são perigosos, ou que o desodorizante não tenha passado o efeito, não é? É cá um abraço, dá um abraço, meu irmão. Não, nós estamos unidos, vamos jogar futebol juntos, diáconos contra pastores. Isso não sei se era boa ideia. Vamos fazer um chá. Oh, irmãos, a união de que fala aqui a palavra não é da amizade, isso é bom. Não é a união de nós estarmos juntos, que é maravilhoso. É uma união que só pode ter uma fonte. E essa fonte é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode gerar este tipo de união, este tipo de unidade. Os irmãos compreendem? Por isso é que a palavra de Deus nunca nos exorta a criarmos unidade, mas a mantermos unidade. Criar, só Deus pode criar. Manter, nós temos que manter. O apóstolo Paulo diz, exorta-nos a guardarmos a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, pelo compromisso da paz. Guardar a unidade, não é criar a unidade. Eu tenho uma irmã, que muitos aqui conhecem. Eu nunca me esforcei por ser irmão da minha irmã. Nunca me esforcei. Um dia disse assim, eu hoje vou me esforçar para ser irmão da minha irmã. Não, nós temos os mesmos pais, o mesmo sangue, então somos irmãos. Nós não precisamos de criar unidade entre nós, porque ela já existe. O que nós precisamos de cuidar é de não perder a unidade. E Paulo diz, manter a unidade pelo vínculo da paz, é o compromisso. Então, se houver alguma coisa que comprometa a unidade, eu tenho que fazer uma opção. Vou manter a unidade ou vou quebrar esta unidade? E é muito fácil nós quebrarmos a unidade, porque nós somos muito carnais, infelizmente. E a carne dá para isto, para desunião, para ficar aborrecido, para ficar magoado, para ficar triste, aquelas coisas que nós temos. Para perdoar, mas não esquecer, que é uma frase muito divertida, eu perdoo, mas não esqueço. Então, irmãos, tudo isso nós temos de ter cuidado, porque a unidade existe e ela foi gerada por quem? Pelo Espírito Santo. Só há este tipo de unidade. Eu queria reforçar isto e que os irmãos, pelo menos ao sair desta manhã daqui, sentissem muito claramente isto. A união que eu posso ter com os meus irmãos é a união gerada pelo Espírito Santo. É por isso que nós somos batizados num Espírito, num corpo só. A seguir, agora, irmãos, nós vemos que o óleo, ele é derramado sobre a cabeça. Assim, é como o óleo precioso. Então, o óleo precioso fala-nos do Espírito Santo. Sobre a cabeça. Ora, nós sabemos que se de facto estamos perante uma figura de Cristo como ungido, a primeira coisa que nós como igreja temos de entender é que nós somos, a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo do ungido. Mas o primeiro que recebeu toda a porção, a plenitude da unção, quem foi? Foi Jesus. Os irmãos lembram-se quando João Batista batizou Jesus na água do Jordão? O que é que aconteceu? Ele viu, quando Jesus saiu das águas, ele viu o Espírito de Deus sob a forma corpórea de uma pomba entrar em Jesus. Não é apenas pousar sobre Jesus. Entrou, encheu Jesus. E a partir dali, o ministério de Jesus começou a desenvolver-se com muitos sinais e maravilhas. Porquê? Porque ele estava cheio do Espírito. Então, meus irmãos, hoje, se nós temos em nós algo do Espírito Santo, ele vem da cabeça. Ele vem de Cristo. Nós não podemos ter o Espírito se nós não estivermos em Cristo. E eu estou a dizer isto com várias conclusões que podemos tirar daqui. Uma delas é a seguinte: nós muitas vezes não, de vez em quando, a gente vê assim manifestações espirituais, digamos assim.
que parecem do Espírito Santo, mas que ocorrem em pessoas que não creem ou não estão ligadas a Jesus, ou pelo menos não estão plenamente ligadas a Ele. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu espero não ofender ninguém, nós não queremos ofender ninguém. Quando eu ouço alguém dizer assim, eu fui a Fátima e fui batizado com o Espírito Santo em Fátima, eu digo assim, espera aí, Deus pode fazer tudo, mas o que é que aconteceu? Não, foi Nossa Senhora que me batizou com o Espírito Santo. Isto, como se costuma dizer, alto e para o baile, não é? Não, mas eu falo em línguas. Não, mas muita gente fala em línguas, os irmãos sabiam, não é? Nas religiões, há muitos séculos, homens, mulheres que entram em transe e falam uma algarviada que é língua, que são línguas. Irmãos, não é qualquer manifestação espiritual que quer dizer que nós estamos debaixo do Espírito de Deus, do Espírito Santo. O Espírito de Deus chama-se Espírito Santo por alguma razão. Porque ele é mesmo santo, é diferente, é único, é exclusivo, é o Espírito de Deus. Não é o Espírito da religião. Eu posso dizer, fui batizado com o Espírito da religião. Podemos dizer. Agora, o Espírito Santo, ele só age quando nós estamos em Cristo, lavados no sangue do Cordeiro. Quando nós nos arrependemos do nosso pecado, quando nós nascemos de novo, quando nós estamos em Cristo, como a vara está ligada à videira, então sim, nós podemos receber a plenitude do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Os irmãos entendem? Então, nós temos que compreender que tudo o que nós recebemos, o óleo, ele vem da cabeça, ele vem de Cristo. E não há outra maneira de nós recebermos o Espírito Santo, a não ser se nós estivermos em Cristo. Amém? E depois diz, que desce sobre a barba de Arão. Eu, durante muito tempo, eu lia esta parte que desce sobre a barba, eu achava que era um pormenor cujo sentido eu não entendia muito bem, do ponto de vista, digamos, tipológico ou profético. O que é que quer dizer aqui a barba? Mas, há algum tempo, eu descobri que a palavra barba, em hebraico zakan, é também uma palavra usada para o ancião. Em Israel havia os anciãos. Nós vemos muitas vezes Moisés reuniu os anciãos. Havia os anciãos, que eram os homens mais velhos, e barba neste sentido. Homens com mais idade, com mais maturidade, e então diz o óleo que desce sobre a barba. Agora, o interessante, irmãos, é que esta palavra ancião, nós vamos encontrá-la também no Novo Testamento, na Igreja. E vamos ler, por exemplo, e Paulo mandou chamar os anciãos da Igreja de Éfeso. Mas a palavra ancião, no original grego, portanto, zakan é hebraico, em grego é presbítero. Presbítero quer dizer também o mais velho. Então, traduz a palavra do hebraico. É a palavra que designa algo que os irmãos conhecem em geral como os pastores. A palavra pastor aparece muito pouco, aparece mais como o ministério de apacentar. Mas o líder da igreja, a palavra que designa o líder da igreja, ou os líderes, porque são plural, é a palavra presbítero. Então, se os irmãos quiserem chamar-me presbítero, podem chamar. Mas eu prefiro que me chamem irmão. Presbítero pode dar a ideia de alguma coisa mais complicada. Então, presbítero era o líder ou os pastores da igreja. E nós vemos o seguinte, que quando o óleo desce sobre a barba, e a barba está ligada à boca, não é? Está a dizer o seguinte, um dos grandes beneficiários da unção do Espírito é o pastor da igreja. Porque aquilo que ele falar, ele tem de falar pelo
Espírito Santo. O pastor não vem para aqui falar do que lhe apetece, contar uma historinha bonita, contar anedotas para os irmãos se rirem, dizer, este pastor é o máximo. Não, o lugar do pastor é falar a palavra de Deus no Espírito, pelo Espírito, com revelação do Espírito. E é por isso que ele é, de certa forma, um profeta, neste sentido, que ele fala da parte de Deus. E por isso o óleo, graças a Deus, ele corre também sobre a barba. Vem de Cristo para aqueles que são os líderes, os primeiros responsáveis da igreja, a barba de Arão. Amém, irmãos? Mas agora nós vamos ver o seguinte. Mas continua, o óleo continua a descer, a seguir, e nós lemos assim, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla dos seus vestidos. Ora, o que é a orla dos vestidos? Onde é que fica? Hã? Ao terminar. Então podemos dizer assim, o óleo vai de cima a baixo, até à extremidade do vestido. E nós podemos aplicar de maneira muito simples. O óleo do Espírito Santo é para o pastor só? Para na barba? Não. Vai para todo o corpo. E aqui o texto é muito interessante porque diz até à orla, até à parte mais lá embaixo. E lembramos que o apóstolo Paulo, ele diz no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, que o Senhor dá maior honra ao menor. Porque no corpo não há menor nem maior. Há função. Todos têm função diferente. Então, a bênção do Espírito é para todo o corpo. E isto lembra-nos algo que nós temos insistido muito nos últimos tempos, que é a doutrina do sacerdócio universal do crente. Então, a Igreja, todos nós somos sacerdotes e somos ministros de Deus. Neste sentido, todos nós temos uma responsabilidade de servir, de fazer o trabalho da obra de Deus e, por isso, todos nós precisamos da unção do Espírito Santo. Então, meu irmão, a bênção que caiu sobre Jesus, ela está a alcançá-lo assim também. É o batismo com o Espírito Santo, é a bênção do Espírito Santo. Ela é para todos nós. A seguir, agora, irmãos, passamos para o versículo 3. E nós lemos, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Em primeiro lugar, o orvalho é algo que é um grande segredo para o crescimento da agricultura, dos produtos da terra. Porque o orvalho não é uma chuva, a chuva às vezes até pode destruir. O orvalho é gota a gota, que vai fertilizar, que vai dar vida, que vai dar condições ao crescimento, a que os produtos da terra vinguem. Muito bem. Então, o orvalho simboliza o quê? A bênção que vem dos céus. É o orvalho. Quem é que pode dar o orvalho? Nós podemos regar, não é? Mas o orvalho vem de Deus. Então, o orvalho é uma das figuras mais belas que nós temos na Bíblia da bênção do Senhor. Não há nada como uma igreja que recebe o orvalho todos os dias. Não é uma chuva, uma tempestade. É todos os dias aquela pequena queda de água que nós precisamos para termos vida, para termos experiências com Deus, para termos comunhão. O orvalho vem sobre nós. E nós sabemos que os irmãos oraram no passado fim de semana, não é? Fizeram mais uma noite de oração. Eu tenho a certeza, irmãos, que o orvalho de Deus está a cair sobre nós. Não porque nós merecemos, mas porque nós buscamos o Senhor, Ele derrama a sua bênção sobre nós. Agora, há aqui este pormenor. O orvalho de Hermon. Hermon fica no norte. Sião fica no sul. E é muito diferente. O norte e o sul de Israel são muito diferentes. Nós também somos muito diferentes.
Então, há irmãos do Brasil que dizem, este aqui, este é português, não é? Este é português. Entram numa igreja de portugueses e dizem, eu logo vi que isto era Portugal. Cantam todos muito baixinho, nunca dizem aleluia e tal. É Portugal. E nós dizemos o contrário, isto aqui é uma barulheira, isto aqui são brasileiros. É toda uma gritaria, são brasileiros. Mas nós temos diferenças de cor de pele, de origem, de raça, de língua, diferenças de cultura, tantas e tantas e tantas diferenças. Mas o orvalho é sempre o mesmo. O orvalho é de Deus e cai da mesma maneira sobre os irmãos que são como nós, os que são diferentes, os que são muito diferentes, seja no norte, seja no sul, a bênção de Deus é igual para todos. É a bênção da unidade. E finalmente, irmãos, terminando, nós lemos. E é algo fundamental no versículo 3, na segunda parte. Diz assim, porque ali, podem ler, o Senhor ordena e a vida para sempre. Bom, há várias coisas aqui interessantes. Mas o que o Senhor está a dizer é o seguinte, que a bênção do orvalho, a bênção desta unidade, a bênção da presença do Senhor, ela não é uma coisa casual, fortuita, mas é um decreto de Deus, é uma ordem. Ali ordena. Então, reparem, irmãos, quando nós entendemos o que é a unidade do Espírito no corpo, quando nós nos esforçamos por viver nesta unidade, submetendo-nos uns aos outros, há uma coisa que nós podemos ter a certeza, é que a bênção e a vida estarão no nosso meio. Porquê? Porque é um decreto de Deus. Então, Deus estabeleceu este mandamento muito simples. Onde houver um povo que viva na unidade do meu Espírito, ali eu vou derramar a minha bênção. É um decreto de Deus. E às vezes nós buscamos a bênção de Deus de muitas maneiras, mas uma delas é esta. Mantermos unidos no Espírito. Buscarmos o Senhor. Deixarmos a nossa carne para segundo plano, o nosso eu, a nossa vaidade. Oh, irmãos, nós somos tão vaidosos. É uma coisa impressionante, como nós nos achamos tão importantes, tão sábios, tão isto, tão aquilo. Quando nós desistimos desse pretenciosismo, desse egocentrismo, e quando nós nos centramos na obra que Deus está a fazer no corpo, e quando nós nos submetemos uns aos outros alegremente, em amor, ali o Senhor decreta a sua bênção. Não é maravilhoso, irmãos? Então nós podemos ter a certeza de que vale a pena buscar, manter esta unidade do Espírito. Concluindo, esta é a obra de Deus. E o Senhor diz assim, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Quer dizer, irmãos, um dia o Senhor começou a sua obra em nós, mas ela não está completa. Está certo? Eu sinto, e eu acho que os irmãos devem sentir o mesmo, eu sinto que eu sei muito pouco e que preciso de aprender muito. Os irmãos sentem o mesmo. Eu às vezes penso assim, meu Deus, só agora é que eu entendi isto? Depois de tanto tempo, até me sinto envergonhado, só agora. Mas vá lá, que pelo menos agora entendi. E nós, meus irmãos, nós temos de compreender que nós estamos a crescer. Nós estamos em aperfeiçoamento. Agora vou usar uma outra palavra que todos conhecem para o aperfeiçoamento. Nós estamos em santificação no Espírito. Estamos a ser santificados. Estamos a ser aperfeiçoados. Até quando? Até ao dia de Jesus Cristo. Irmãos, esta unidade, esta bênção está no nosso meio. Ela não está completa. Nós temos de aperfeiçoar. Temos de crescer nela
e se o fizermos, nós vamos experimentar grandes e maravilhosas experiências. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém, irmãos. Vamos cantar um louvor de pé.